Pegue sua Bíblia, abra no livro. Pegue sua Bíblia, abra no meio, assim, ó, no meio. Vai sair lá no livro dos Salmos. Não tem nem como você errar. Nem que você tenha aquelas biblinhas lá que dão na escola, lembra? Aquelas pequenininhas. Sua Bíblia. Fica perto dela aí, Jaque. Amém? Quem é mãe aí, diga glória a Deus. No final nós vamos fazer uma oração por vocês, né? O amor de Deus é tão grande que o mais próximo que ele tenta comparar assim é com o amor de mãe. Nenhum outro amor ele consegue comparar o amor dele. Ai, mas eu amo meu namorado. Esquece aí. Chega nem perto. Ai, mas eu amo meu marido. Esquece. Ah, mas eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Nenhum amor desse é comparado com o amor de Deus. A Deus aproximou assim, ó. Ele chegou aí e disse assim: sabe uma mãe que não esquece seu filho quando chora? E mesmo se esquecesse, ele diz assim, e mesmo se a mãe esquecer do seu filho, eu, Senhor, não esqueço. É muito amor, né? É muito amor. Salmo de número 111. Não sei se é os gaúchos que falam 111. Tem um povo que fala desse jeito. Eu sou do Nordeste, mas eu sei que eu dou umas rameladas de vez em quando. E falo uns trem assim que é lá da minha terra. Mas eu não acho que eu tenho tanto sotaque como, devido à minha cidade ser uma cidade turística e muita gente de muitos lugares. Rapaz, mas tem um povo da Bahia, Jesus. Da Paraíba então, Pernambuco. Aí é um sotaque gostoso. Fala assim de um jeito que Jesus, né? E a Bíblia também tinha lugares assim, tá, gente? Por exemplo, Jesus, ele falava uma língua que era populista. O que é uma língua populista? Jesus falava o aramaico, que é uma língua mais povo, aonde a escrita mesmo era o hebraico, né, Silvio? O hebraico, o grego, eram línguas tradicionais. E esse aramaico é como se fosse meio que o nós entende da época. Não que fosse errado, mas era a linguagem que o povo tinha mais adaptação de absorver. E está aqui Davi. Me perdoe, eu nem sei se foi Davi. Salmo 111. A minha não está falando. Alguma de vocês está falando que é de Davi? Não, né? Vamos imaginar que foi Davi que escreveu. Diz assim: todos acharam Salmo 111? Não procurei saber quem escreveu esse, mas relate, foi algum escritor. Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, relevam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanecem para sempre. Amém? Feche seus olhos, Abba. Eu peço a tua direção agora, Espírito Santo de Deus. Assim como tu tens tomado este culto, assim como tu tens falado através de
cada louvor, de cada oração, de cada testemunho, de cada alegria, de cada palma, de cada movimento, de cada tudo que hoje tem acontecido aqui neste lugar. Continua, Senhor, a liberdade do Teu Espírito em mover e falar aos nossos corações. Que possamos ser tocados, que possamos guardar a Tua palavra e escondê-la dentro de nós para não pecar contra Ti. Que sejam essas palavras guiadas por Ti. Eu só sou um instrumento, Senhor, e tudo aqui é Teu, tudo Te pertence. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, e fala a Tua noiva, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar. Amados, eu tenho um tempo curtíssimo aqui para falar, mas antes disso eu quero agradecer a presença da mãe da Fabrícia, a dona Lúcia, que está aqui conosco hoje. Bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém, igreja? Para a dona Lúcia, uma forte salva de palmas. Bem-vinda, querida. Né? Veio passar o Dia das Mães com a filha, né? Escolheu a filha mais, né? Não vou dizer mais que ama, porque não tem essa. Aproveitar, né? E embora não, vai aqui pro lado, relaxa. Isso aí é um motivo para a gente ir lá tomar uns tibuncos de piscina lá e glória a Deus por isso. Amém? Amados, eu queria falar hoje sobre algo que, na verdade, alguém me pediu para falar sobre esse assunto. E eu tenho lido algumas coisas sobre isso que eu quero falar hoje. E o que é? Hoje eu vou falar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor. E eu fui me aprofundando nesse assunto. Eu fui entrando nesse assunto e é um assunto que ele é intenso, ele é forte, ele chega a ser pesado. O temor do Senhor, e nós lemos aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a gente poderia tirar aqui um culto para falar só sobre sabedoria, mas se a gente não entender o que é o temor, a gente jamais vai chegar na sabedoria. Alguns homens na Bíblia, quando tiveram a oportunidade de alguma forma ver a glória de Deus, eles temeram. Eles temeram. E eu primeiro queria aqui que você entendesse que esse temer aqui não é medo, não é pânico. Apesar de um dos conceitos de temor ser esse. Mas o conceito de temor, ele passa no conceito religioso, ele tem outro significado. Temer significa sim pânico, significa medo, mas temor na Bíblia, ele tem um significado que eu queria ler para você. O temor, quando se fala do temor de Deus, ele tem a ver com reverência, ele tem a ver com devoção, ele tem a ver com adoração, ele tem a ver com obediência, ele tem a ver com respeito, submissão e consideração. Tudo isso tem a ver com o temor quando se fala no conceito bíblico. Mas alguns homens, além disso, eles tiveram o temor de temer mesmo, de achar que iriam morrer. Eu falo 2 casos para vocês aqui, rapidamente. A Bíblia diz que Moisés, ele sai do Egito e ele peregrina no deserto até encontrar um lugar para repousar. E ele encontra um homem chamado Jetro. E Jetro se torna o seu sogro, e ele vive ali no meio de Jetro durante 40 anos, e ele se torna pastor de ovelhas. E um dia, ele cuidando das ovelhas, ele percebe que uma subiu o monte, e o monte não era o lugar de ovelha, de uma forma lógica, eu estou falando do animal mesmo, e ele vai atrás dessa ovelha. Só que quando ele chega em determinado lugar, ali no monte, o que Moisés vê? Ele vê uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo, mas ao mesmo tempo que ela queimava, ela não se consumia. E sabe qual foi a reação de Moisés? Ele teve medo.
Ele temeu. Aqui é um sentido literal de ter medo. Porque, convenhamos, você ir para um lugar, você chegar neste lugar, e de repente você vê algo pegar fogo, mas não se consumir, vamos combinar, né? E eu sempre gosto que você imagine a Bíblia, não hoje aqui, você lendo, você tendo a fé que você tem, mas tente se encaixar lá. Não tinha lei escrita ainda, porque quem escreveu foi Moisés. Não tinha Bíblia ainda para falar assim, existe um Deus Todo-Poderoso. Não tinha. Então ele teve que, na situação, ele teve que se adequar a ela. Então ele chega ali, vê uma sarça pegando fogo, ele teme, mas sabe qual foi a reação dele? Ele tentou ir até ela. E foi quando Deus falou com ele. E ele disse assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E ele pergunta: quem és? E a minha Bíblia, ela tem uma tradução muito legal, cara. Um dos motivos de eu ter comprado ela é essa. Porque a gente conhece Deus como Deus. Mas o primeiro nome que Deus dá para Moisés, ele diz: eu sou o eu sou. Que eles conseguiram traduzir para Yahvé. Eu sou Yahvé, o Deus de todas as coisas. Só que Moisés teve medo. Quer ver outro homem que teve uma das experiências que, vamos combinar, não é tão simples assim. A Bíblia diz que existia um homem chamado Isaías, e Deus chama Isaías para ser um profeta. Só que a visão de Isaías não foi uma visão simples. Isaías vê a glória de Deus. Isaías, quando você lê lá em Isaías 6, o seu chamado, a Bíblia diz que Isaías, quando tem a visão, ele vê a Shekinah de Deus, ele vê os anjos voando para todos os lados. E qual foi a reação de Isaías? A Bíblia diz que ele se prostra e ele diz: ai de mim, que sou um homem pecador, eu vou morrer. E ele temeu. De repente um anjo voa até Isaías, pega na sua mão e diz: fica de pé, homem, porque Deus vai falar contigo. E ele fica de pé. Ele diz assim: comigo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Aí ele diz assim: não se preocupa, porque hoje você está sendo santificado e Deus te levanta como profeta. Pastor, então qual é a ideia do temor? Sabe qual é a ideia do temor? O problema é que muita gente não teme mais a Deus. O problema é que a gente não tem mais medo de Deus. E deixa eu te dar umas características de Deus aqui, a qual João viu. João olha e ele disse assim: eis que vejo alguém de pé, e ele diz que os seus pés são como latão reluzente. O seu peito brilha, e os seus olhos são como chamas de fogo. Há um Deus poderoso, há um ser maior do que tudo, há alguém que magistrou tudo isso que existe, universo, terra, seres humanos, e a Ele, somente a Ele nós devemos reverência. Eu não quero te deixar com medo de Deus, porque o amor lança fora todo medo. Mas quando você pensar em Deus, querido, pense com temor. Quando você pensar em fazer qualquer coisa, se você não tiver temor, você perdeu todo o princípio do que Deus é. Deus não é moleque. Deus não é criança. Deus não é um empregado nosso que a gente acha que pode fazer o que quer com ele. Deus não é nada disso. Deus é um ser tão digno de honra e glória. Oh Deus, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho. Crendo ou não crendo, ateu ou não ateu. Todos vão se dobrar diante da glória dele, de tão poderoso que ele é.
Ele não quer que você tenha medo dele, mas ele quer que você pense nele de uma forma que você primeiro tenha o temor dele, para que você possa fazer algo. Eu coloquei 3 coisas aqui. O que o temor do Senhor me revela? O temor do Senhor me revela quem Ele é. Como assim? A gente tem uma mania de orar às vezes. A gente fala, por exemplo, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem já orou assim, diga amém. Todo mundo já orou assim. É meio que, é como se virasse algo costumeiro, ainda mais às vezes os pastores, quando eles querem dar um peso maior àquilo que eles falam. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E quando eu procurei saber o temor do Senhor, saber quem Ele é, eu fui olhar a vida desses 3 homens. Um, que foi o patriarca mesmo da fé, que foi Abrão, que ainda nem era Abraão, ainda nem... Deus disse assim, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra que emana leite e mel. Um cara que deixou tudo e foi. Cometeu suas falhas, lógico. Uma das falhas dele foi quando ele disse assim, sai do meio da tua parentela, ele vai e leva quem? Ló com ele. Não era para ele ter levado Ló, Deus deu a ordem para ele. E ele vai levar Ló, aí entra uma treta lá dos empregados dele com Ló, aí e agora, o que está pegando? Não, esse boi é meu, essa vaca é minha, esse bezerro é meu. Aí para que não haja discussão, qual foi a solução? Eles subiram numa campina, um disse assim, diz para onde tu quer ir, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Para onde Ló olhou? Olhou para o verde, ele olhou para o melhor, só que o que estava lá? Sodoma e Gomorra. E ele foi para uma terra aonde se ferrou. Ficou preso lá e tal, era só prostituição, era só lascívia, era só pecado. E é engraçado que Abraão, ele foi para outro lugar, para uma terra inóspita, uma terra talvez sem perspectiva. E como eu disse aqui outro dia, o que abençoa o lugar é você. Só que aonde Abraão pôs a planta de seus pés, o lugar foi abençoado. E Ló estava lá preso. E lá vai Abraão atrás de Ló de novo. Fala, vem cá, cara, seu lugar não é aí. Abraão tem um filho, Isaac. Só que outra falha de Abraão. Adão me perguntou assim, por que essa treta aí desse povo muçulmano, sírio, essa briga toda? Eu vou dar só aqui a pequena raiz de tudo. Abraão. Porque Deus disse o que para ele? Eu vou te dar um descendente. Não falou, Silvio? Vai vir um filho de você. Só que ele achou que ele era velho, a mulher achou que era velha. Aí o que ela fez? Toma minha serva, tem um filho com ela. Quem nasceu? Ismael. Quando a gente não confia em Deus, quando a gente não anda por aquilo que Deus manda a gente andar, é cilada, cara. A gente vai se ferrar. As coisas vão dar tudo errado. Por isso que a gente tem que orar e Deus alerta, Deus fala. Quem disse que Deus não fala? Deus fala sim. Nasce Ismael, só que o filho da herança nasce também. E entra uma coisa que destrói qualquer coisa, ciúme. Ciúme é o mal. Ciúme é uma desgraça que entra às vezes nas pessoas e destrói. E ela fica enciumada e ela acha que Abraão está dando atenção demais para Ismael. Diz assim, manda ele vazar, manda sair fora. Teu filho é Isaac. O filho da promessa é esse. Cara, como se pede para um pai mandar o filho embora? Só que ele teve que fazer isso. Ismael vai embora, cria uma descendência, porque ele era filho também de Abraão. E ele cria também um lugar onde começou toda a treta possível por causa disso. Porque era terra, eles queriam terra, está parecendo hoje. Por que os homens brigam? Por causa de dinheiro.
Por causa de poder. Um quer ser tal, um quer ser outro, outro quer ser... Só que Isaac, ele cresce e ele tem os seus filhos também, Jacó e Esaú, gêmeos. E começa outra tribulação, que a mãe gostava de Jacó, o pai gostava de Esaú. E tinha aquela coisa de não, Esaú é caçador, é guerreiro, e o Jacó era meio só de ficar em casa cozinhando. Isso aí também não está muito certo. Só que Jacó toma a bênção de Esaú. E aí vem a descendência, vem tudo. Mas esses 3 homens, por que eu estou falando isso? Eles tiveram suas falhas, tiveram seus defeitos, mas todos eles temiam ao Senhor. E um deles, que foi Jacó, que o nome que quer dizer enganador, ele tem um encontro com Deus num vale chamado Vale de Jaboque. E depois de todas as enganações que ele faz, ele luta com Deus. E vamos combinar, né? Deus permitiu aquela briguinha lá. Deus permitiu a mesma coisa de você, um adulto, brincar com uma criança de 1 ano de idade. Você deixa ele grudar na sua perna e ele finge que está te vencendo e você está só ali. Me larga, moleque. E ele está agarrado. E a Bíblia chega um ponto que Deus toca. Mas pela insistência ele diz: quem é você? E ele diz: meu nome é Jacó. Eu enganei meu irmão, enganei meu pai, enganei. A partir de hoje teu nome é Israel. Eram homens que temiam a Deus. Então o temor do Senhor me faz lembrar de onde eu vim. E sabe de onde nós viemos, querido? Sabe qual é a nossa geração? A nossa geração não, mas sabe qual é a nossa essência? Cara, eu fui assistir um filme ontem com a Dai. E eu fiquei com medo de me colocarem para fora do cinema por causa do meu choro. Eu tentei me conter, mas não teve jeito. Está passando um filme, eu vou indicar aqui. Não é nenhum Vingadores, que é muito bom, legal, ó. Tem um filme passando no cinema chamado Paulo de Tarso, o apóstolo de Cristo. Sabe por que eu chorei? Eu falei: eu vim daí, Senhor. Eu vim do sangue desse homem também. Eu vim do sangue desses que foram levados até o Coliseu e foram comidos pelos leões. Eu vim desse sangue. E a história conta Paulo andando com Lucas, cara. E teve um momento que ele teve a chance de escapar da cadeia, quando eles fizeram uma revolução lá, e chegaram e disseram assim: Paulo, sai. E ele disse assim: não, vocês estão defendendo o nome de quem? Porque se for de Cristo é mentira, porque Cristo sempre venceu todas as tribulações pelo amor. Aí eu falei: aleluia. O nosso lema é o amor, Senhor. Um cara que temeu a Deus de um jeito que ele chegou a dizer assim: se eu morrer, eu vou para Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que é isso? É temer a Deus. Só que hoje estão pregando um evangelho tão michuruca, cara. Estão pregando um evangelho tão cheio de pirotecnia, cheio de mentira. Então esquecendo de falar o principal. Já me pediram aqui: fala pastor, fala do arrebatamento, fala do apocalipse, fala da volta de Jesus. Não, a gente não está preparado ainda. A gente não sabe viver nem entre nós ainda, irmão. O céu está pronto para aqueles que estão prontos a morrer por Ele.
O céu está pronto para aqueles que, quando falar o nome de Deus, as pernas vão tremer. O céu está pronto para aquele que, quando ele chegar, não vai ser um arrepio, mas a gente vai se dobrar e dizer: ele está aqui. Ele chegou. E eu só vou levantar a minha cabeça depois que ele disser: levanta, filho. Ou a gente teme a Deus, ou a gente glorifica a Deus como Ele é. E Ele não quer assombrar você, Ele não quer assustar você, mas também Ele não quer ser tratado como um capacho. Quem teme a Deus não peca. Quem teme a Deus não tem uma vida promíscua. Quem teme a Deus tem reverência. Como eu não vou temer alguém que os olhos deles queima? Como eu não vou temer alguém que a voz dele é como de trovão, como o som de muitas águas? Ele não pode estar no meio de piadas indecentes ou sujas. Ele não pode. Eu falei de 2 homens aqui que, quando viram a glória de Deus, caíram. E João também, que andou com Jesus, viu, observou, foi testemunha ocular dos milagres. Mas agora João está lá na ilha de Patmos. E sabe qual foi a primeira reação quando ele viu Jesus glorificado? A Bíblia diz que ele cai como morto. E alguém vai lá e diz: fica de pé, João, e escreve. Escreve quem você está vendo. Você não pode ter medo de governo. Você não pode ter medo de sistemas. Você não pode ter medo de ser mandado embora. Você não pode ter medo de ficar na rua. Você não pode ter medo de ficar sem carro. Você não pode ficar sem medo de dinheiro. Você tem que temer a Deus, querido. Ele é maior que tudo isso. O temor do Senhor me distancia de 3 coisas. Me perdoe, eu pulei aqui. O que o temor do Senhor me revela? O que Ele é, o que Ele fez e o que Ele pode fazer. São 3 coisas que o temor do Senhor, Ele revela na nossa vida. E o temor do Senhor me distancia do pecado, da ignorância e da minha vontade. 3 coisas que o temor do Senhor me distancia. Para a gente falar de Deus, para a gente falar de Jesus, eu sei que a mensagem do amor, ela é forte. Eu sei que a mensagem do amor, ela é o que quebra todos os paradigmas, eu sei. Eu sei que a mensagem do amor, ela ultrapassa aquilo que você imaginar. Mas a gente não pode esquecer dos conceitos de Deus. A gente não pode achar que por o amor se pode tudo. O amor, ele não é o agente do faz tudo. O amor é o agente do aproxima todos. Todos se aproximam de Deus pelo amor. Mas isso não quer dizer que o amor me aproxima e eu posso ter minha vida da mesma forma. Não. O amor só me aproxima. E esse amor vai me aproximar de Deus e vai me revelar quem Deus é. E a partir do momento que o amor me aproxima de Deus,
e que Ele me revela quem Deus é, isso não destrói os conceitos de Deus. Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Pastor, o que você está querendo dizer dos conceitos de Deus? Deus tem regras. Deus tem regras, querido. Não é a casa da mãe Joana. Qualquer lugar que não tenha a governança de Deus é um caos. Por que a gente milita tanto contra o mundo? Porque o mundo, ele quer viver na sua vontade. O mundo quer, um exemplo, quer empurrar a garganta abaixo dos cristãos, que é comum. Um homem e uma mulher, um homem se casar, uma mulher se casar. O amor de Deus não muda o conceito de Deus de que isso é pecado. Deus vai amar o pecador, mas Deus vai rejeitar esse tipo de atitude. Amém? Então, uma das defesas, que quando você vai falar a verdade, o que é que as pessoas falam? Elas falam assim: não, mas Deus é amor. Deus é como se dissesse assim: Deus é obrigado a aceitar tudo. E Deus não é obrigado a aceitar tudo. Deus tem regra. Quem quer servir a Deus tem que viver em obediência a Ele. Quem quer servir a Deus tem que deixar, é aquilo que foi falado aqui pelo Marquinhos e o Silvio, quando eles falaram assim: e o livre-arbítrio? A partir do momento que você diz assim: Senhor, eu sou teu, acabou o livre-arbítrio. Quem governa a vida nossa, a nossa vida é Deus. Eu vou onde Ele manda eu ir. Eu faço o que Ele manda eu fazer. Eu obedeço Ele naquilo que é verdade. Meu livre-arbítrio já era. Eu só vou poder usá-lo de novo para dizer assim: valeu, não serve para mim, fica aí com suas regras e conceitos, estou indo ali. Só que aí já não é livre-arbítrio, aí é desobediência. Porque o que a verdade faz? A verdade nos revela. A verdade abre os nossos olhos. Então eu já não sou inocente mais. Eu já não estou tão aí de boa. Acabou, cara. Você vai sofrer as consequências por aquilo que você está dizendo que... Pastor, mas você acabou de dizer que o amor de Deus vai me perseguir, vai atrás de mim. Vai. Só que deixa eu dar uma notícia aqui para você. Jesus pode voltar. E você pode ter servido a Deus o tanto quanto. E se Ele voltar, e se o seu coração não estiver nele, não estiver vivendo nele, você vai ficar. Não vai adiantar nada você ter ido para todas as células, não vai adiantar nada você ter vindo para a igreja todo domingo, não vai adiantar nada você ter liderado, você ter pregado, você ter cantado, você ter feito tudo isso. Se o temor do Senhor não estiver na sua vida, e você estiver andando uma vida promíscua, você não vai para o céu. E isso é para causar medo. Isso é para causar medo. Mateus 7, 21. A Bíblia diz assim: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei. Observe que são coisas que não são tão simples. Em teu nome eu expeli demônios. Sabe qual vai ser a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Cara, que resposta é essa de Jesus?
Então a nossa vida, ela é contínua. É uma vida de santidade que a gente tem que buscar todos os dias, aos poucos. Eu não estou dizendo que é fácil, é difícil, cara. Aí tem dia que a gente vai acordar assim, a gente vai dizer assim, já, e aí? Deixa eu dizer 3 coisas aqui que o temor do Senhor traz para você. O temor do Senhor traz para você sabedoria, prudência e obediência. E a obediência dele, ele não negocia. A obediência a Deus, ele não negocia. A obediência ao Senhor, ela é o que ele fala, é o que ele diz, e é o que eu tenho que cumprir. Se ele disser para você que é pecado você ter relações sexuais antes do casamento, é pecado, você tem que obedecer. Se ele disser que você não pode mentir, você não deve mentir, você tem que obedecer. Se ele disser que eu estou pegando aqui coisas que a gente sabe que são, mas tem coisas, a Bíblia diz assim, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, Paulo disse isso, e o mal que não é para fazer se faço. Olha só que conflito, cara, que loucura. E Paulo diz assim, aquele que sabe o que tem que fazer e que não faz, é pecador. Então o que a gente tem que fazer? Quando você tiver a oportunidade de assistir esse filme, você vai ver o que a igreja primitiva mais fez. Quando Paulo, ele doutrinou Áquila e Priscila, e ele deixou eles na igreja em Roma. Quando ele mandou Timóteo, um jovem ainda. Meu Deus. O maior legado que a igreja pode deixar, querido, o maior bem que você pode fazer é ajudar o seu próximo. Quando você ajuda o seu próximo, Deus cuida da sua vida. Quando você vai para uma célula que você ouve alguém falar e você começa a observar e você fala assim, eu achei que meus problemas eram grandes, mas essa pessoa está passando por uma dificuldade gigantesca. E você doa seu tempo acordando na madrugada para orar por ela. Quando você acorda assim, o olho todo remelado lá e Deus não está nem aí. Você não precisa nem acender a luz. Um dia eu fui levantar da cama, quase caí. De tanto sono que eu estava. E eu vi lá minha mulher orando por vocês. Para que todas essas bênçãos aqui que vocês viessem aqui contar hoje, passaram pelas lágrimas dela também. E as minhas. Porque nós estamos aqui para servir. Esse é o maior legado que a igreja pode deixar. Esse é o maior legado que você pode deixar, servir. Tema a Deus. Quando você for falar o nome dele, tenha reverência. Você pode chamar ele de Abba, paizinho, ele vai aceitar. Mas que o seu coração fique trêmulo, dizendo, meu Abba está aqui. Meu amigo está aqui, ele é tão grande, tão poderoso, que minhas pernas tremem. Eu quero convidar você agora a orar, a falar com ele por alguns momentos.